gente, voltei! Olha só quem tá no YouTube, finalmente. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Cíntia, eu tenho um Instagram que eu mostro meu dia a dia lá. E se você ainda não me conhece, vai lá me seguir no Instagram, por favorzinho, que lá eu tô sempre mostrando a minha alimentação, tô sempre dando dica de receita, de coisas que eu como no meu dia a dia. Então, se você tem curiosidades mais sobre a dieta vegetariana, vai lá me seguir, tá? Enfim, hoje eu vim aqui contar pra vocês um pouco da minha experiência, de como eu parei de comer carne. Tudo começou um dia que eu assisti um documentário que se chama Terráqueos. Esse documentário eu já tinha visto a Nina Secrets e a Yasmin Brunet comentando. Ambas são vegetarianas. Eu tava me arrumando pra sair pra almoçar. E eu comecei a chorar muito, porque, gente, o documentário é muito pesado. E eu chorei muito, tava me maquiando, eu me borrei inteira, porque assim... Eu chorei muito, vocês não têm noção do quanto aquele documentário mexeu comigo. O documentário, ele é dividido em várias partes. A primeira parte dele fala sobre a produção de carne bovina, depois ele fala sobre a produção de aves, ele fala sobre a produção de carne dos porcos, e ele ia começar a falar da parte dos frutos do mar. E eu parei de assistir porque eu já não aguentava mais, eu já tava chorando muito, tava muito mal. E desde aquele dia eu decidi que eu ia parar de comer carne. Foi um pensamento meio que do nada. Foi a partir daquele momento, a partir daquele almoço, eu já não consumi carne. Só que na minha cabeça, até aquele momento, carne não envolvia peixe. Carne era carne e peixe era um outro tipo de alimento. Hoje eu já penso diferente, mas enfim. E eu continuei comendo peixe, até também por uma questão de ignorância. Eu pensava, né, na minha cabeça, porque eu ainda não tinha costume com essa alimentação e tal. Eu pensava, tipo, se eu parar de comer peixe, o que é que eu vou comer? Do que é que eu vou me alimentar? Então, eu continuei comendo peixe. Eu acredito que por uns 3 ou 4 meses. Eu consumia peixe mais fora de casa, quando eu tava em restaurante, quando eu tava viajando, em lugares assim. Porque na minha casa, o meu almoço em si é quase que vegano. Tipo, eu não tenho costume de consumir na minha alimentação, assim, na comida, queijo, ovo, essas coisas. Eu uso mais em receitas, eu ainda consumo bastante queijo e ovos em receitas, derivados do leite no geral. Então eu esqueci de contar esse detalhe. A minha dieta não é vegetariana. Hoje a minha dieta é ovo-lacto-vegetariana, porque eu consumo ovos e derivados de leite. Só que assim, eu sempre tento ao máximo ver receitas veganas. Sempre que eu tenho alguma opção vegana, eu opto, mas eu não considero que eu esteja nessa transição ainda, sabe? É mais por uma questão de consciência pessoal que eu acabo escolhendo a alimentação vegana em alguns momentos e outras não, mas enfim. E eu parei de consumir quando continuei comendo peixe, como eu já falei, e com o peixe foi uma coisa diferente, tipo, com o resto das outras carnes, como eu falei, foi uma coisa brusca, foi de uma hora pra outra, eu simplesmente decidi que eu não ia mais me alimentar daquilo, eu decidi que aquilo não ia fazer mais parte da minha alimentação e eu parei de associar a carne ao alimento. Porém, com relação ao peixe, foi um pouco mais natural, digamos assim. Eu não fui pesquisar nada, eu não decidi nada, foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos. As pessoas me ofereciam peixe e eu negava. E eu fui negando até que um dia eu percebi, tipo, nossa, faz muito tempo que eu não como peixe. E eu não quero mais comer. E aí eu decidi que eu não ia mais comer. E eu já tô nessa transição aí desde o início. Vai fazer 1 ano agora em setembro, dia 1º de setembro. Hoje é dia 2 de agosto, então falta um mês, né, pra completar 1 ano. Pra quem me pergunta se eu sinto falta de carne, eu não sinto falta de carne, gente. Eu nunca senti falta de um pedaço de carne na minha alimentação. Quando eu tô nos lugares, quando eu tô em festas, quando eu tô na casa das pessoas, quando eu tô viajando, alguma coisa assim, eu sinto falta de alimentos que contêm carne. Vou dar um exemplo. Feijoada. Na minha casa, minha mãe faz uma feijoada vegana deliciosa, perfeita, maravilhosa. Só que quando eu tô fora de casa, que as pessoas fazem... Eu moro no Ceará, então aqui a gente tem costume, por exemplo, no aniversário de alguém, serve um pratinho de feijoada. E aí eu não posso comer, porque na feijoada tem calabresa. Eu sei que tem vários vegetarianos que conseguem tirar e consumir só o feijão. Eu não consigo. Porque o caldo vai ter o gosto da carne, vai ter a essência da carne. Eu não tenho coragem. Encostou na carne, eu já não como. Eu também sinto falta, por exemplo, de vatapá, que também é um alimento, mais aqui de Ceará, eu acho, nem sei. É tipo um creme de frango e tal, e eu encontrei um lugar aqui na minha cidade que vende vatapá vegano, só que quando eu tô nos lugares, as pessoas estão comendo vatapá, que é uma das minhas comidas favoritas, e eu não posso comer. Eu só fico olhando, sentindo cheiro e com vontade, mas eu não como.
Dentre outras coisas nesse sentido, sabe? Eu sinto mais falta dos alimentos que contêm a carne do que a própria carne. Mas isso também quando eu tô fora de casa, porque quando eu tô em casa, eu como minha feijoada, assim, super feliz. Eu amo. Então, assim, de verdade não me faz falta. Com relação à minha saúde, o que acontece? Eu sempre tive problema de pressão baixa, eu sempre fui muito magra, enfim. Eu imaginei, né, na minha cabeça que quando eu parasse de comer carne, a minha pressão iria cair mais, porque na minha cabeça eu ia acabar comendo menos. E eu achei também que eu iria emagrecer, só que nenhuma dessas duas coisas aconteceram. Dentre esse um ano, eu não sinto que eu sinto em nada, falta de nada, assim, em relação à alimentação, de nutrientes. O meu cabelo continua crescendo super forte, minhas unhas. Eu nunca me senti fraca por falta de alimento. Não emagreci também. Só que assim, eu também comecei a comer mais. Foi uma coisa natural, não foi nada planejado, mas hoje em dia eu sinto mais fome. Eu como muito mais, porque eu acho que os legumes são digeridos bem mais rápido que a carne, né? Então tem mais espaço na minha barriguinha. Então eu como muito mais. E também ao longo do tempo eu fui aprendendo a mesclar a minha alimentação. No início, por exemplo, eu não sabia o que almoçar e eu meio que almoçava, sei lá, arroz com feijão, uns 2 leguminhos assim e, sei lá, ovo cozido. Hoje em dia minha alimentação, gente, meu prato, assim, é cheio de legume. Eu amo legumes, eu amo grãos. Eu amo muito feijão. Eu só não gosto muito de arroz, mas eu como. Eu amo feijão e eu amo vários alimentos, assim, nesse sentido. Então, hoje em dia eu não sinto falta de nada, nada, nada na minha alimentação. Juro pra vocês. Vou pensar em mais algum ponto pra conversar com vocês. Ah, lembrei. Eu sei que tem uma vitamina, talvez. Eu vou pesquisar direito, eu vou deixar escrito aí. Quando você para de consumir carne, seu corpo pode entrar no déficit dessa vitamina. Pessoas que consomem carne também podem ter déficit dessa vitamina, só que é bem mais fácil se você não consumir carne, porque ela só vem da carne. Alguma coisa assim, nesse sentido. E eu sei que você tem que ter acompanhamento de um nutricionista. Eu não passei por essa parte. É muito irresponsável, então faça o que eu falo e não o que eu faço. Se você pensa em transitar para o vegetarianismo, para o veganismo, o que quer que seja, procura um nutricionista, faz os exames bonitinhos, faz acompanhamento. Eu tô há 1 ano sem comer carne, eu ainda não fiz esse exame, que eu sei que tem que fazer, que é pra ver se eu tô faltando a vitamina lá. Todos os exames no geral, mas enfim. Não fiz, então eu não sei como é que tá a minha saúde, mas assim, fisicamente, externamente, eu tô me sentindo muito bem nesse 1 ano sem carne, não senti falta de nada. Mas enfim. E, gente, eu não sei mais o que comentar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, me deixa aqui nos comentários, que eu posso responder no próximo vídeo. E como eu já falei, vão lá me seguir no Instagram, que eu tô sempre dando dicas. Por lá eu sempre converso, eu conto um pouco mais do porquê eu decidi isso. Mas foi basicamente por uma questão de enxergar os animais de uma outra forma. Hoje em dia os animais são seres, antes eles eram objetos. E também, principalmente, por uma questão ambiental. Quem me conhece sabe que eu tento viver minha vida de forma com que minha existência tenha o menor impacto possível no meio ambiente. Eu acho que é muito egoísmo a gente viver a nossa vida só pensando no hoje, só pensando no nós, no eu mesma. Então eu tento impactar o menos possível no meio ambiente e essa com certeza foi uma escolha também pelo meio ambiente e por mim mesma. Gente, eu não me arrependo de nada, eu sou muito feliz com a minha decisão. Apesar de ser uma jornada um pouco solitária, hoje em dia minha irmã também é vegetariana, então a gente meio que compartilha quando a gente tá juntas, mas quando a gente tá separada, eu sempre sou a sozinha do rolê. Eu sempre sou a que tem a comida separada, a que pede o sabor de pizza separado de todo mundo. Mas, gente, é uma coisa que me faz tão bem que, assim, eu nunca repensei essa minha decisão. Foi uma coisa que desde o início eu só fui evoluindo, como eu falei, né? Eu fui abdicando de alguns hábitos, como por exemplo, eu parei mais de consumir ovos, eu comecei a escolher mais opções veganas e coisas desse tipo. Foi uma coisa que eu só sinto que eu tô evoluindo cada vez mais e isso me faz muito bem, me preenche por completo como pessoa. E é isso. Se você tem vontade de migrar pra esse mundo, ou se você já migrou, me conta aqui nos comentários a sua opinião. E assiste esse documentário que eu recomendei, tá? Terráqueos. É isso, tchau! Beijo, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram e de curtir esse vídeo e de deixar um comentário pra mim, tá? Que eu adoro. É isso, tchau!